Nos anos 90, quase toda a família brasileira tinha um ritual sagrado. A macarronada no almoço, a casa cheia de parentes e, claro, a televisão ligada na programação de domingo. Entre as atrações mais assistidas, havia um programa que oferecia de tudo um pouco. Sensacionalismo, gincanas, convidados especiais e, claro, muita exposição apelativa que marcava a época. Muitos saudosistas ainda chamam esse período de a Era de Ouro da TV brasileira. Mas será que foi mesmo? No episódio de hoje vamos revisitar esses domingos e mostrar como a família brasileira realmente se divertia. Quero você na minha banheira, levantando os braços, tentando pegar o sabonete. Eu não vou deixar. Entra, vai, a água está tão quente. Um banho de espuma, você não vai resistir. Isso é gostoso. Aqui na minha banheira, você vai... Domingo Legal, ou, como muitos ironizavam, Dormindo Legal, foi mais um daqueles programas típicos de auditório do SBT, recheado de caravanas de espectadores que ganhavam míseros R$50, só para bater palma. A atração trazia quadros em que não era preciso talento algum para participar, nem muito esforço para perceber o drama forçado no ar. Durante anos, o grande bobo da corte desse espetáculo foi Gugu Liberato, que acabou traindo Silvio Santos e migrando para outra emissora. O Domingo Legal estreou em janeiro de 1993. O processo de escolha do apresentador foi tão simples quanto preguiçoso. Cada candidato precisava apenas bolar uma abertura legal para um programa que já vinha batizado de Legal. No fim, todos sabemos o desfecho. O cargo acabou nas mãos do sempre carismático e, para muitos, insuportável Gugu Liberato, que garantiu sua vaga ao apresentar para os jurados o hit infantil Meu Pintinho Amarelinho, uma pérola que, para o azar coletivo, se tornaria um fenômeno radiofônico nacional. A primeira fase do programa podia ser resumida em duas palavras: domingo e legal. Mas com Gugu, até isso ganhou uma estranha fonética. Ele iniciava o bordão com um prolongado Domingo, passando a bola para seu inseparável escudeiro, Liminha, o homem cuja principal função era arrancar gritos ensaiados de mulheres da plateia. E lá estavam elas, pobres coitadas que lotavam os estúdios do SBT em Osasco, em troca de míseros R$20, completando, em coro, o grunhido do apresentador, como se fosse a coisa mais empolgante do planeta. Boa tarde, amigos de todo o Brasil, está começando mais um Domingo! Gugu era um sujeito esperto. Sabia exatamente como prender essa atenção do público. Começava o programa com musiquinhas infantis, aquela aura inocente de entretenimento para a família. Mas bastava o tempo passar para a tela se encher de mulheres seminuas, enquanto os câmeras, obedientes, faziam questão de dar zoom nos detalhes mais relevantes. O resultado? Um verdadeiro circo televisivo. Em um momento, gincanas bobas, no outro, close em bundas e, de repente, sem aviso, uma notícia trágica sobre morte no noticiário. Se isso não é variedade, nada mais é. O programa se sustentava basicamente em 3 pilares: Gugu, suas assistentes de palco e o sempre abobalhado Liminha, cuja única missão era fazer a plateia repetir mantras toscos inventados na hora. Para completar a alquimia do espetáculo, a sonoplastia insistia em uma música em looping infinito, que martelava o ouvido do público do começo ao fim. Estratégia simples, mas eficaz. Quanto mais repetitivo, mais grudava na mente do telespectador.
E lá ficava, ecoando como uma lavagem cerebral versão SBT. O programa do Gugu era recheado de gincanas completamente sem nexo, sem qualquer valor educativo, mas que cumpriam bem o papel de entreter. Suba na balança, 53 na opinião das mulheres, e ela pesa 49. Então 4 bombadas. Vamos lá, quem vai bombar? 4 bombadas. As disputas eram entre times masculinos e femininos, e era exatamente nesse momento que a molecada da época mais aguardava. Afinal, antes da internet e do Xvideos, as opções eram limitadas. Ou a famosa banheira do Gugu, ou os cultuados contos de Emanuele na madrugada da TV a cabo. Foi graças a essas gincanas que muitos adolescentes tiveram seu batismo no já clássico 5 contra 1. E Gugu, em pleno domingo à tarde, sem a menor cerimônia, exibia quadros em que mulheres apareciam em ângulos mais do que sugestivos, sendo apalpadas por marmanjos no palco. Longe de condenar a cena, o apresentador ainda fazia questão de soltar piadinhas, como se fosse parte natural do pacote de variedades. O João é rápido na mão, olha só. Que coisa, não? Como ele é rápido. Vai, João, vai que a gente vê, João. Vai, João. Mais um pouco. A Valéria tá no segundo rapaz, vai, João. 4 bombadas. Vamos lá, quem vai bombar? Gugu sempre adorou uma sacanagem disfarçada de entretenimento e fazia questão de exibir isso para o Brasil inteiro. Quem não se lembra do clássico momento em que ele colocou Gretchen para rebolar na frente do ator Jean-Claude Van Damme? O resultado foi um astro de Hollywood visivelmente animado, em plena tarde de domingo, diante de milhões de brasileiros, incluindo vovôs, vovós e famílias inteiras reunidas na sala, fingindo naturalidade enquanto a TV aberta servia erotismo de graça junto com a macarronada. Também sabia muito bem usar seu programa como vitrine para engordar o próprio patrimônio. Entre um quadro e outro, e até mesmo nas pausas, lá estava ele empurrando sua linha de produtos goela abaixo do público. Era brinquedo de todo tipo, todos com a marca do apresentador estampada. Faltava apenas lançar a Barbie do Gugu para completar a coleção e transformar a sala de estar das famílias brasileiras em um grande showroom particular do loiro mais esperto da TV. O táxi do Gugu, o Gugu na minha casa, o labirinto, o show de mágicas do Gugu, o tiro ao alvo do Gugu, o pega pesado, o outro show de mágicas, o guru do Gugu, a gincana do Gugu, o clube do Gugu, que é novo, o labirinto, me passa ali por favor, show de mágica, o soco do Gugu, aí, e mais o tira-taça. Além de lançar produtos, Gugu também tinha a mania de lançar grupos e cantores. Do nada, surgia em seu programa algum garotão que, sinceramente, não sabia cantar uma nota sequer, mas que, por algum mistério insondável, chamava a atenção. Não pela voz, mas pela aparência. Outro destaque do Domingo Legal foi a dupla versão Tupiniquim de Debbie e Lloyd, ET e Rodolfo. A graça, segundo o programa, estava no contraste de altura entre os dois, mas também, e principalmente, no fato de explorarem um sujeito que claramente tinha problemas. Rodolfo transformava o pobre coitado apelidado de ET em escada para suas piadas, batendo, ofendendo e tirando sarro dele sem dó. Claro, tudo em tom de brincadeira, para não soar tão cruel. Mas mesmo que soasse, quem se importava? No fim das contas, dava audiência, e isso era o que realmente valia.
E.T. e Rodolfo também ficaram marcados por um quadro que, à primeira vista, parecia espontâneo, mas que qualquer adulto com 2 neurônios percebia ser combinado. O famoso acordando os artistas. Alguns espectadores mais ingênuos até acreditavam que as celebridades não sabiam de nada, mas era tudo encenação para render risadas. Os episódios mais memoráveis foram quando eles acordaram o jornalista Gil Gomes, que, para manter a tradição, reagiu na base do tiro. Olha o que aconteceu! E o lutador Maguila, que os recebeu com um soco. Diversão sadia de domingo à tarde, servida com uma boa dose de farsa e pancadaria. Olha! Que é isso? Ele não assusta! Olha lá! A fúria da Maguila! Meu Deus, essa porrada! Na época do programa, E.T. e Rodolfo estouravam em audiência e faziam enorme sucesso. Foi então que Rick Bonadil, que no futuro ficaria conhecido por produzir outras merdas da música nacional, como NX0, decidiu, em 1998, registrar sua primeira grande façanha no estúdio: produzir o CD da dupla. Assim nascia o que poderia ser chamado de embrião da Grandes Merdas Music, um estilo que mais tarde abriria espaço para merdas como Luan Santana, Michel Teló e até grupos de funk. A dupla chegou a rodar o Brasil inteiro com shows, aparecer em programas de outras emissoras e até teve músicas regravadas pelo El Chan. Na época não havia adolescente que não tivesse uma fita ou CD da dupla no Walkman ou no Discman, os MP3 da Idade da Pedra. Foi tanto sucesso que a famosa Dança do ET acabou se tornando a primeira música chiclete do Brasil, inaugurando uma linhagem que geraria sucessos igualmente grudentos como Ai Se Eu Te Pego e o eterno Tchê Tchererê Tchê Tchê. Na época, mais de 100 mil idiotas compraram o CD da dupla, recheado de músicas de qualidade duvidosa e lotado de letras com duplo sentido. Curiosamente, o álbum ainda era vendido como se fosse para crianças. O resultado? Um sucesso comercial enorme, que encheu o bolso dos dois. Só que, como acontece com muito bostileiro que de repente se vê com dinheiro sobrando, a grana foi torrada em tempo recorde. A dupla brigou, se separou e, para completar, Gugu já não via mais audiência no negócio. E, como bom empresário da TV, não pensou 2 vezes antes de dar um pé na bunda dos dois. O desfecho foi trágico. Um morreu sem dinheiro, quase sem literalmente ter onde cair morto, enquanto o outro caiu no ostracismo e hoje sobrevive esquecido, brigando na justiça contra as Abranel TV. Ao que tudo indica, ele até ganhou a causa, mas convenhamos, isso está longe de ser um final feliz. Entre as pérolas do Domingo Legal, também estavam alguns quadros bem meia-boca, que só serviam para encher linguiça na programação. Um deles era o Táxi do Gugu, no qual o apresentador se disfarçava de taxista, com uma caracterização tão discreta quanto um elefante no banheiro, e criava situações constrangedoras para os passageiros. Outro era o Gugu na Minha Casa, que basicamente consistia em ele invadir a residência de famílias pobres, revirar seus pertences e expor a intimidade das pessoas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tudo isso, claro, embalado como entretenimento familiar de domingo à tarde. Livro de sexologia? Quem é que estuda sexologia? As crianças precisam saber. JJ é um rapaz cuja namorada entende os seus motivos, mas finja que é um pouco sincero. Adorei demais esse dia. Que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Então, 4 bombadas. Vamos lá, quem vai bombar? Outro quadro era o Telegrama Legal. A dinâmica era simples. Os telespectadores enviavam cartas para sacanear algum amigo, e o programa montava uma situação armada para tirar a pessoa do sério. Para isso, chamavam algum ator do SBT, geralmente de segunda linha, cuja missão era perturbar a vítima até o limite. Enquanto isso,
Gugu, do palco, se divertia às custas da confusão, rindo e comentando como se fosse a coisa mais genial do mundo. Quando a pessoa finalmente explodia e estava prestes a partir para a briga, alguém entrava em cena com uma carta e revelava que tudo não passava de uma brincadeira. Calma! Quem diria que você teria que aguentar um homem forgado numa gravação de comercial? É claro que você não ia deixar barato, né? O De Volta para Minha Terra foi um quadro onde o nosso amarelinho ajudava alguns transeuntes a voltarem à sua terra natal, que muito provavelmente, certamente, com toda a certeza e sem sombra de dúvidas, será algum lugar do Nordeste brasileiro. Basicamente, o quadro consiste em devolver algum nordestino que tenha quebrado a cara ao tentar a sorte na cidade do carbono de volta para o Nordeste. Durante um bom tempo, o quadro foi o responsável pela maior parte da audiência do programa. A maioria desses quadros, pasmem, ainda sobrevivem até hoje na TV. A diferença é que agora aparecem reciclados, ou melhor, copiados, no programa do eterno Bom Moço. E convenhamos, babaca do Luciano Benildo, Huck. E gostaria que realizasse o meu grande sonho, que é voltar para minha terra, Pernambuco. De onde você é? Eu sou de uma cidade chamada Belém de Maria, né? Uma cidadinha pequena que tem lá. Nossa, nunca ouvi falar. A minha vida não tem sido nada fácil aqui em São Paulo, pois passo por dificuldades. Tenho 2 filhos. Peço que tenha piedade e venha me buscar, pois não aguento mais ver meus filhos precisando das coisas e eu, como pai, me sinto na obrigação de dar. Faço bico, pago aluguel e quase não tenho para comer. Mas parece que explorar o sofrimento de gente pobre para garantir audiência já não era suficiente para Gugu. O autoproclamado rei do sensacionalismo resolveu dar uma cartada de mestre. Montar um circo com falsos bandidos que se diziam parte do crime organizado. E, para coroar a genialidade, ainda inventou que esses supostos criminosos estavam ameaçando grandes nomes do jornalismo policial brasileiro. Justamente profissionais calejados, com faro suficiente para perceber de longe que aquilo não passava de uma farsa grotesca. Usando os termos de hoje, podemos dizer que ele foi cancelado em rede nacional. Trouxa aí, que tá falando muito, tipo, se dá tênis e tal, e não vai ficar assim não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, certo? Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, certo? Isso aí é lixo, sabe? São bandidos e bandidinhos que não devem pertencer ao PCC coisa nenhuma. Agora, ameaçar a família dos outros, como vocês ameaçaram, isso é uma coisa mais covarde e suja que pode existir na face da terra. Isso é uma sujeira. Um fato como esse, uma ameaça que teria vindo do PCC, você elimina a pessoa e o PCC é tarimbado como autor. Claro. E você tira, então, o seu corpo, né, desse problema e cria um álibi imbatível. Para tentar limpar a barra, marcou presença no programa da Hebe, mas em vez de assumir a culpa, preferiu o caminho clássico. Jogou a bomba no colo da produção, alegando que não tinha assistido a matéria antes de ir ao ar e que, portanto, não sabia do conteúdo exibido. Em bom português, passou a culpa para os outros e saiu como se fosse apenas um inocente enganado. A matéria foi feita sábado à noite. Sim, mas quando chegou no seu programa... Ela foi para a edição do departamento técnico. Você não viu? Eu não vi a matéria. Olha, eu tenho amigos que foram citados naquela matéria. Você sabe que eu vou aqui dizer uma coisa. Erro houve, porque a produção deveria ter me comunicado que não avisou as pessoas envolvidas. Resumindo, o Domingo Legal era a versão televisiva do lema Tudo pela audiência. Para Gugu não existia contraste que fosse absurdo. Crianças no palco lado a lado, com mulheres seminuas, músicas de igreja seguidas por duplas cantando letras cheias de duplo sentido. Nada importava além de esmagar a concorrência. E convenhamos, o povão adorava, mantendo a audiência nas alturas. Era o clássico pão e circo em pleno domingo à tarde.
Então, 4 bombadas. Vamos lá, quem vai bombar? Hoje, existem canais no YouTube especializados em relembrar os anos 90, que quase choram de emoção ao falar do Domingo Legal de Gugu, como se fosse a verdadeira era dourada da televisão brasileira. Esquecendo, claro, que esse ouro era mais latão polido do que qualquer outra coisa. E você, que passava as tardes de domingo grudado no Domingo Legal, sente aquela pontinha de saudade. Acredita mesmo que esse programa trouxe algo de construtivo ou que ajudou a formar jovens melhores do que os de hoje? Deixe aí sua opinião nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. O que é o chupacabras? Fotocópia um fax da mãe de Iná que preveu o acidente envolvendo o grupo Mamonas Assassinas. Do grupo Mamonas Assassinas, o repórter Carlos Cavalcante está lá no Instituto Médico Legal. Alô, Carlos Cavalcante, você agora. Mas, minha gente, nós estamos hoje abordando o assunto do chupacabras. Alô, mãe de Iná. Alô? Então, 4 bombadas. Vamos lá, quem vai bombar? Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um Domingo!